como Deus é glorioso. Quando esse homem segurou o anjo, ele só tinha um objetivo na vida dele: essa é a minha oportunidade. Quando Jacó viu então que o anjo estava querendo partir, a Bíblia fala então que o próprio Jacó se apoderou do anjo, segurou o anjo, e aquele homem teve uma excelência de resultado quando ele diz assim: eu só te largo se você me abençoar. Era para nós sermos assim agora. Nós entrarmos na presença de Deus e ajoelhar, ou talvez em oração, a gente poder dizer assim: Senhor, eu só saio daqui se o Senhor me der um sinal. Eu só saio daqui, Pai, quando o Senhor falar comigo. O problema de hoje é que nós não estamos com tempo suficiente para viver na presença de Deus. E viver na presença de Deus hoje é buscar Ele, da mesma forma que esse homem estava no dia que o anjo apareceu para ele. O anjo então foi para entregar a bênção a ele, e ele só teve uma decisão: eu sei que você vai embora, mas uma coisa eu quero te pedir: você só vai subir depois que você entregar a minha vitória. Temos que ser assim, Deus. Falar com Deus: Senhor, eu preciso, eu não saio da minha posição de oração antes que o Senhor não fale comigo. Eu não saio da minha situação de adorador antes que o Senhor não fale comigo. E pode ter certeza que Deus fala, que Deus fala. Então Deus tem provado para nós o teu amor. Deus tem provado para mim e para você a fidelidade. Fazemos prova de Deus todas as horas? Sim, esse é o objetivo nosso, de fazer provas de Deus a todo momento, e Ele tem prazer nisso, Ele gosta disso. Deus quer que nós venhamos a ficar pedindo para Ele, falar a Ele em oração, entregar a Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, porque Ele tem trazido perseverança aos nossos corações. E a princípio é Deus que faz a gente ser perseverante. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força para a gente não parar. É o Espírito Santo de Deus que nos dá fé para a gente não entender o que Ele vai fazer e também não receber o que o mundo está lançando, ou talvez o que as trevas estão falando. Então há um poder de perseverança. Vou voltar um pouquinho aqui nesse mesmo livro para me começar a palavra. Jacó, ele tinha uma perseverança. Ele sabia que aquela oportunidade naquela noite era única. A oportunidade daquele homem naquele dia não poderia passar. Ele sabia que aquele anjo foi ali naquele lugar somente para abençoá-lo. Então ele tinha que provar que ele queria aquela bênção. Escuta isso. Jacó, ele estava com o coração fincado, dizendo: hoje eu vim buscar a minha bênção. Hoje eu vim buscar aquilo que é meu. Então o anjo fez tipo uma prova com ele. O anjo, então, a Bíblia fala que hoje queria ir embora antes que amanhecesse o dia. Então Jacó, determinado, guerreando com ele a madrugada inteira, falou assim: cara, eu vou te segurar, eu vou orar mais, eu vou interceder, mas se você não me abençoar, nós vamos amanhecer junto aqui nessa terra. Então a Bíblia fala que esse homem segurou com a perseverança, e na mesma hora que ele viu, que o anjo viu que aquele homem estava ali disposto a não soltá-lo, então o anjo disse a ele, falou assim: pode soltar, eu te abençoo, receba as bênçãos de Deus na sua vida. E na mesma hora, então, ali na mesma hora, ele ainda continuou segurando o anjo, até que o anjo foi e deu uma joelhada na sua coxa. É isso que nós temos que fazer. Deus, eu sou teu crente, sou teu filho, sou teu servo. Deus, eu preciso das respostas das minhas orações. Pai, eu não posso viver nessa tristeza, eu não posso viver nessa amargura, eu não posso viver nessa situação, eu não posso ter medo do dia do amanhã, eu não posso acreditar que isso vai vir sobre a minha vida, eu não vou acreditar, Pai, que eu vou continuar vivendo dessa maneira, até a hora que você entrar nos atos de Deus e Ele olhar para você e dizer: então receba a tua vitória no nome de Jesus.
Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aleluia! Grande é o Senhor. Abre aí, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 1. Glória a Deus. Olha o que está escrito aí na sua palavra. Todo mundo encontrou aí? Dá um amém aí. Capítulo 12, versículo 1 em diante. Vou ler só mesmo 1 e o 2. Olha o que está escrito. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler só essa parte aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, venhamos a deixar todo embaraço e os pecados que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência para aquilo que Deus nos chamou. Se nós olharmos agora para esse capítulo, e nós formos dar uma volta na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós estamos rodeados de testemunho na própria Bíblia. Nós vamos começar pela história de Noé, o testemunho de Noé, a forma que Noé deixa a história dele na Bíblia. É uma coisa que entra para dentro do nosso coração, para a gente ver que nós temos um Deus que permanece fiel conosco a todo segundo da nossa alma. E se nós andarmos mais alguns dias, nós vamos ver dentro da Bíblia Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia fala então que para eles não se curvarem diante de um Deus, eles então renunciam o que o rei pediu. Então a Bíblia fala lá então que tocaria um chofar, tocaria um instrumento sonoros, para que mais uma vez pudesse ser tocado e eles viessem ajoelhar diante desse Deus maravilhoso, para que todas as pessoas viessem a ver que aquele Deus daquele lugar era um Deus todo-poderoso. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não ajoelhou e foi colocado numa fornalha de fogo. Escuta isso. Esse testemunho que está falando aqui, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Esse testemunho que eu estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha de fogo, e ali foi deixado para nós um testemunho dizendo: se eles foram colocados no fogo, se aumentaram o fogo deles 7 vezes, e eu tirei eles lá de dentro, o que Deus está falando para mim e para você agora no capítulo 12 de Hebreus é isso: se eu tirei 3 homens do fogo, se eu não deixei eles queimar aonde o fogo tinha 7 vezes mais potência do que antes, imagina o que eu posso fazer na tua vida, imagina o que eu posso fazer contigo. Então Deus está dizendo para mim e para você aqui agora, que nós estamos rodeados de uma nuvem imensa de testemunho. Nós vamos andar mais um pouquinho na Bíblia, e nós vamos ver a história de uma mulher chamada Samaritana. Essa mulher, ela vivia passando por um momento de tribulação, por um momento de guerras, por um momento de tudo quanto não tinha alcançado o coração dela. Então a gente começa a ver que todas as vezes que ela tinha passado por um momento de dificuldade, ela sempre tinha uma palavra que avivava o coração dela. Naquele mesmo período, naquele mesmo tempo, existia a mulher de fluxo de sangue, que a Bíblia fala que durante 12 anos ela andava sangrando, ela não parava de sangrar, ela vendia tudo para ver se conseguia tirar dela essa enfermidade.
Fica então no capítulo 12 para mim e para você, que a Bíblia está escrito que aquela mulher, pela fé, pela graça, ela toca em Jesus, e naquela mesma hora o sangue dela é estocado, na mesma hora ela é curada. Fica esse testemunho para nos rodear até chegar no dia de hoje, chegar aqui na nossa casa, chegar aqui no nosso coração, chegar aqui nessa noite, 10 de maio de 2020. Agora, tirando esses fatos que eu contei de pouquinhos dentro da Bíblia, vamos agora entrar no seu coração, na sua fé. Olha para você mesmo quantos testemunhos maravilhosos que você tem na sua vida, quantos livramentos que você já teve, quantas situações difíceis que você já atravessou, quantas coisas malignas já tentou te barrar, te impedir, quantas coisas ruins que você já atravessou e Deus te livrou de muitas delas. Isso que Deus está pedindo para você agora, nesta hora, trazer a sua mente aqui e agora, para que você possa entender que você também faz parte dos testemunhos de Cristo Jesus. Ou seja, o mesmo Deus que salvou desde o Gênesis até hoje, o mesmo Deus que livrou, o mesmo Deus que guardou, o mesmo Deus que curou, é o mesmo Deus que está hoje dentro da tua casa, é o mesmo Deus que você serve a Ele, é o mesmo Deus que a sua fé, o seu coração está com Ele agora, nesse exato momento. E Deus está dizendo aqui para nós, para que nós venhamos a correr então de todo embaraço que nos rodeia, a fugir dos embaraços que nos rodeia, para que nós não venhamos a esquecer que um dia atrás, no nosso sufoco, nas nossas dificuldades, Deus nos tirou de lá, Deus nos arrancou de lá. Então Deus está dizendo para mim e para você: não se esqueça que eu permaneço sendo o mesmo Deus do seu primeiro milagre, do seu primeiro acidente que você ficou vivo, desde a sua primeira enfermidade, que era para você ter morrido com ela, e Deus está dizendo para mim e para você: eu continuo sendo o mesmo Deus que te guardou, o mesmo Deus que te protegeu, o mesmo Deus que te livrou, o mesmo Deus que guardou teus pais, os mesmos Deus que guardou a tua família, o mesmo Deus que fez milagre na terra, o mesmo Deus que mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário, o mesmo Deus que prometeu e está cumprindo. Isso Deus está dizendo aqui agora, para nós não esquecermos de que Deus tem cuidado de nós, Deus tem guardado as nossas vidas, Deus tem olhado para dentro de nós e feito menção do tamanho que nós somos nessa terra. A coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra é eu e você, imagem e semelhança dele. Então Deus manda entregar a todos os dias para nós uma proteção especial. Mas o que Ele fala para mim e para você agora, nesse exato momento, é isso: não se esqueça dos teus testemunhos, não se esqueça dos teus livramentos passados, não te esqueça de coisas grandiosas que eu já fiz na sua vida. E Deus está dizendo para mim e para você: e continua não esquecendo, porque eu vou permanecer sendo o mesmo Deus na sua vida, vou permanecer sendo o livrador. Prometer para você que Ele vai ser o mesmo que vai te livrar. Deus está prometendo para você que é o mesmo que vai te libertar, é o mesmo que vai destruir os teus inimigos, é o mesmo que vai aniquilar as doenças, é o mesmo que vai te libertar, vai te tornar livre mais uma vez. Eu creio que você está entendendo essa palavra. E como Deus dizendo para nós assim: saber então que nós estamos rodeados de testemunhas. E aqui ele diz assim: então deixe todo embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia, e saia. A Bíblia diz assim: e corra, e vá, e faça uma forma de você agir, para que você não fique parado nisso. Aí ele diz assim: e com paciência você vai andar, com paciência você vai alcançar, com paciência você vai conquistar. E aqui ele dizendo assim: na carreira que está proposta para você. Deus te chamou para ser um vencedor, sim ou não? Deus te chamou para você ser mais do que vencedor.
Deus te chamou para você ser aquele que vai dominar sobre a terra. Deus te chamou para que você venha ser cabeça e não cauda. Deus disse para você que aonde você pisar a planta dos teus pés, aquele lugar será abençoado. Ah, que coisa gloriosa que Deus está dizendo aqui nessa noite. Deus, Ele coloca no nosso coração que nós somos imagem e semelhança dEle, e que nada acontece com nós sem que não haja uma permissão dEle, porque Ele é o nosso dono. Isso já é um testemunho para você entender que o que está sendo formado, ou talvez aquilo que já passou, ou aquilo que está vindo depois dessa crise que nós estamos vivendo, Deus está dizendo para mim e para você que nós ainda continuaremos dando testemunho do amor de Deus nas nossas vidas, por Ele, para a honra e para a glória dEle. Isso que Deus está colocando aqui nesta noite é simplesmente para nós não esquecermos que Ele continua o nosso Deus, que Ele vai continuar sendo Deus da sua casa. A única coisa que Deus nessa noite está necessitando e precisando é que a tua fé seja inabalável, que nada possa roubar a tua fé, que nada possa roubar aquilo que Deus colocou em você desde o tempo que você aceitou o Filho dele como o único e suficiente Deus e Salvador. Há momentos das nossas vidas que nós queremos parar, sim, há momentos da nossa vida que nós ficamos contrariados, ficamos zangados, sim, com toda certeza. Há momentos que nós vamos ter bastante medo, isso Deus não deixou na Bíblia que nós não iríamos passar por tribulações. Ele falou na palavra que nós vamos passar por guerras, vamos ser sofredores, vamos passar por situações difíceis, mas em todas as coisas Ele estava conosco. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje foi para nos alertar que o mesmo Deus que está cuidando de você agora, irmã e irmão, é o mesmo Deus que você de vez em quando conta testemunha dele. Cada testemunho que a gente fica impressionado de ver. Hoje, se eu sacudir um pouquinho a cabeça como a coruja, olhar de um lado para o outro, eu posso ver que tem muitas pessoas que estão paradas agora com medo, mas há um tempo atrás elas testemunhavam coisas lindas. E Deus está dizendo para você nessa noite: continue a testemunhar, continue a profetizar, a declarar. Você tem um Deus que está à tua defesa, você tem um Deus que está diante de ti, você tem um Deus que está preparando coisas maiores para você. Isso que Deus está colocando agora no nosso coração. Querido, depois que tudo passar, depois que passa a tempestade, vem a bonança. Eu já preguei isso aqui só para você lembrar, se você tem lembrança disso. A semente ela vai para a terra depois de preparada, mas ela é plantada antes da chuva. Um pouquinho antes da chuva ela é plantada. Então depois que ela é plantada, começam então os temporais, é chuva, são raios, são trovões, são tempestades. E essa semente ela só pode produzir depois de tempestades. Essa semente ela só pode eclodir na terra, só pode germinar na terra. Ela só pode nascer depois que passa por grandes tempestades. Aí depois ela se torna uma árvore frutífera. Depois ela se torna uma árvore que vai dar alimento, uma planta que vai dar alimento. Não é diferente de nós, amados. Não. Nós estamos passando por tempestades, mas só que tem uma coisa: não significa que nas nossas tempestades nós vamos morrer dentro dela. Não vamos pensar assim. É mais uma tempestade que Deus está dizendo para mim e para você, que do outro lado nós vamos testemunhar mais uma vez que Deus é lindo, que Deus é maravilhoso. Ele está dizendo para nós que essa tempestade que nós estamos atravessando é somente uma forma de fazer a gente se encorajar mais, de buscar mais ao Senhor. Não há tempestade que permaneça tempestade. Nunca vi, você também nunca viu. Não há chuva que não pare, não há fogo que não apague, não há doença que não haja cura. É isso que Deus está dizendo. Assim, mais ou menos, para você entender.
Então permaneça do jeito que você está, com a fé em Deus, porque você ainda tem muitos testemunhos para contar. Sua casa própria ainda não chegou, seu carro 0 quilômetro ainda não veio, você ainda não contemplou ainda o que Deus fez na vida dos seus filhos, você ainda não experimentou o que é bom, agradável que Deus tem para você. É isso que Deus está querendo agora que você venha entender, que Jesus, o autor e consumador da fé, Ele foi para a cruz e Ele aguentou e pegou tudo para Ele, e depois de toda a tempestade de Cristo na cruz, Ele subiu aos céus, e depois que Ele estava nos céus, Ele enviou o Espírito Santo para ser as nossas testemunhas. Todas as pessoas que falam mal de você, vai ter alguém que te defende. Escuta isso. Todas as pessoas que levantarem de você qualquer palavra contrária, sempre vai ter alguém que defenda. Todas as pessoas que planejaram mal contra a tua vida, sempre vai haver um anjo, como o Salmo 97 diz, que você vai ter um anjo para que você mesmo dê comando a ele, para ele te guardar em todos os teus caminhos. Mais um testemunho. Eu queria que enquanto você estivesse prestando atenção nesse vídeo, que você pudesse dar uma volta agora na sua mente. Volta lá atrás, ainda quando você era criança. Quantas coisas ruins você já passou na tua vida? Queridos, hoje é dia das mães. Quantas vezes sua mãe já segurou você no colo, porque você engasgou com leite no seu peito, e ela ficou sem fôlego, porque você também estava sem fôlego e engasgado. Aquele momento que sua mãe pensou que você ia morrer no braço dela, e de repente ela te sacode, ela te joga para um lado para o outro, até que você via que aquele engasgado parava e você voltava de novo. Foi o primeiro testemunho da sua vida. Foi o primeiro testemunho que você já teve na primeira engasgada, ainda novinho, envolto numa fraldinha no tempo do alfinete. Vamos mais adiante um pouco. Sua mãe contigo no colo, brincando, e de repente você dá uma salpicada, você dá um pulo e você cai do braço dela. Eu não conheço, é difícil ver uma criança que não caiu, talvez não da mão da mãe, ou talvez sim, ou de algum lugar que a mãe colocou, e a mãe vem desesperada pensando, meu Deus, e a mãe pega a criança, coloca no braço, e ela vê então que aquele tombo que foi tão perigoso, aquela queda que foi tão perigosa, ela simplesmente na hora diz assim, graças a Deus, não aconteceu nada. Esse é o segundo testemunho. E se você for juntar tudo, aquela primeira queda de bicicleta, aquele cordinho que você quase morreu afogado, aquela vaquinha que correu atrás de você, aquele cachorro que partiu para cima de você, aquele ferrinho que você enfiou na tomada e tomou o primeiro choque, tudo isso faz parte do seu livro de testemunho. E Deus está querendo que você seja alertado com isso agora. Desde quando você nasceu até agora, às 7 horas e 45 minutos, até agora, 7 horas e 45 minutos, do dia 10 de maio, de quando você nasceu até agora, nesse exato segundo, você está vivo, você está com saúde, você não passou nenhum tipo de aflição, você não ficou parado em coma várias vezes, você não ficou sem alimento durante 3 dias, você não passou fome mais do que 2 dias porque não tinha alimento. Deus está pedindo para você lembrar, fui o seu Deus que te tirei da primeira, fui o seu Deus que te tirei da segunda, fui o teu Deus que tirei você da 14ª, e continuarei sendo o teu Deus que vou te tirar de muitas e mais muitas e mais muitas outras tribulações que vão vir sobre a tua vida, porque eu continuarei sendo o seu Deus. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, para te alertar ou para te lembrar que você tem testemunho,
que você só tem testemunho porque você é um vencedor. Se você está vivo até hoje é porque Deus se agrada ainda de você, irmã. Se você está vivo até hoje é porque Deus ainda se agrada de você. Todos os dias eu posso dormir sem acontecer nada naquele dia, mas eu não nasci hoje para viver só hoje, eu nasci para o meu amanhã. Eu sou um homem de futuro, eu sou um homem que penso no amanhã, eu sou um homem que penso a cada segundo adiante da minha vida, mas eu nunca deixo Deus em segundo plano. E todas as vezes que eu passo por uma guerra, eu lembro que eu já passei por situações piores do que eu já vivi, e Deus estava lá me arrancando, segurando nas minhas mãos e dizendo: vai e prega os testemunhos que eu já fiz na sua vida. Deus é maravilhoso, querido. Deus não nos abandona. Salmo 121, ele diz assim: eleve os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa palavra Deus está completando ela, mais ou menos. Deus, o título dessa passagem é: Deus é um guarda fiel para o teu povo. Se você voltar em Hebreus capítulo 12 e encaixar ela aqui dentro desse versículo, poderíamos dizer assim: ei, olha, eu quero que vocês entendam, vocês estão cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, e aí muitas vezes você esquece que eu sou Deus. Dentro do mesmo capítulo nós podemos encaixar capítulo 12 aqui nesse Salmo 121, dizendo assim: ei, nunca se esqueçam, porque eu ainda continuo sendo o Deus que vou fazer vocês tocar muito testemunhos. Por quê? Porque vocês elevam os olhos para os montes, porque o socorro de vocês está em mim, porque o socorro do Senhor na sua vida é todos os dias. E o Senhor é aquele que fez os céus e a terra. E aí no 3 ele continua dizendo: não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, ele não vai dormir, eis que ele não dormirá, o guarda de Israel. Aí ele continua dizendo assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele te guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, não só agora, mas para todo sempre do sempre, que você possa dizer: eu estou cercado de testemunhos. Você é cercado de testemunhas. Por isso que o diabo fica com raiva, por isso que o inferno afronta, por isso que levanta uma enfermidade, levanta umas guerras, levanta uma briga no casamento, levanta um conflito, levanta uma guerra. Mas Deus está dizendo: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. E o final desse versículo ele diz assim: o Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída. Oh, glórias! Essa palavra ele está dizendo somente para nós não esquecermos: eu continuo sendo Deus dos testemunhos. Glória a Deus, querido. Conversando com a irmã Francisca agora à tarde. Irmã Francisca, eu sei que a senhora está na área aí. A senhora não sabe o que Deus tem para a vida da senhora por causa daquele algo que agora à tarde. E ela conversando comigo dizendo assim: pastor, eu já vou começar a fazer gargarejo de água, eu já vou começar a testar a minha garganta, eu já vou começar a testar o meu fôlego, porque o primeiro culto que tiver junto com os irmãos, no momento que as igrejas for abertas e tiver os irmãos todos juntos, eu quero gritar um glória a Deus, eu quero gritar tão alto, tão alto, tão alto, de tanta alegria que eu vou ter no meu coração. Depois ela finaliza dizendo assim: porque está passando, pastor, e não vai demorar, nós vamos estar celebrando ao Senhor todos juntos, porque o nosso Deus não dorme, porque o nosso Deus não nos abandona.
Eu quero gritar, meu irmão, nem que eu faça gargarejo e vai assim, olha essa passagem aqui que Deus me colocou. Oh Espírito Santo, obrigado pela tua presença, Rei de Israel. Obrigado, Espírito Santo, tu és fiel, Senhor. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Nota na sua cabeça aí, Deuteronômio 30, versículo 19. Aleluia! Amém, Senhor. Aleluias. Olha o que ele está dizendo aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que tenho proposto agora diante de você a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. E ele continua dizendo assim: escolhe, pois, então o que você deseja, para que vivas tu e a tua casa, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Arão, Isaque, Jacó. Parei aqui para te dizer uma coisa. É você que escolhe, querido. É você que determina. Isso aqui chama livre-arbítrio, esse pedaço. Eis que eu pego agora os céus e a terra e eu tomo por testemunhas, e eu coloco diante de ti, para que você venha a vida ou a morte, as bênçãos ou as maldições. E Deus está dizendo agora: é você que escolhe. Então vamos lá. Eu estou autorizado por Deus para não falar dessa praga, nem citar o nome dela mais. Mas o que Deus está dizendo para nós, no livro de Hebreus, de Salmos, agora nesse momento ele fechou assim, mais ou menos assim: agora eu ponho diante de você a vida ou a morte, qual que você quer escolher? Porque se você quiser escolher a vida, me sirva, creia em mim, ressuscite a tua fé, viva para mim, e eu vou te dar vida. Aí ele continua dizendo no mesmo capítulo assim: agora se você quiser escolher a morte, continue acreditando naquilo que eu não estou no negócio, continue a crer naquilo que você está escutando, continue a buscar no seu coração aquilo que você está recebendo muito mais do que a minha palavra, e aí eu te entrego a morte. Mas embaixo está dizendo assim: bênção e maldição. Que é bênção, continua nele: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu elevo os meus olhos ao monte, o Senhor é de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E você vai continuar a trazer orações todos os dias. Deus, eu levanto nessa manhã, a principal máscara, Senhor, minha é a que o Senhor coloca, Senhor, no meu nariz, é o refrigério dos meus pulmões. Ah, Pai amado, os meus pensamentos são os meus pensamentos de Cristo. Eu me saio de casa e me sinto com o teu sangue e eu volto. Eu quero as bênçãos do Senhor na minha vida. E ele continua dizendo: ou as maldições. Maldição é essa: você dizer que vai ser assim mesmo. Não. Ah não, mas isso é normal. Não, não é normal. Normal para mim é aquilo que quando eu falo, Deus tem uma resposta. É isso que eu vim fazer aqui nessa noite. Dizer para você: você continua onde você está, querido. Você vai permanecer do jeito que você está. Vamos lá para Hebreus 12 de novo. Você tem muitos testemunhos na sua vida. Você é cercado de vários e vários testemunhos na sua vida. Então agora é hora de você entender. Se você já teve todos esses testemunhos, ainda falta muito testemunho para completar a sua vida. Eu ainda não vivi o meu ministério conforme eu tenho que viver, porque Deus tem promessa para mim no ministério. Mas uma coisa eu peço ao Senhor todos os dias, todos os dias, isso eu não canso de dizer: Deus, mesmo que ainda não chegue o tempo do meu ministério, o seu ministério que o Senhor tem para mim, mas todas as coisas, se eu tomar um copo de água gelada no calor, é um testemunho que eu vou dar ao Senhor. Pai, o trupicão que eu der, Senhor, e cair e não machucar, é o testemunho que eu vou dar para o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Você tem testemunho
rodeado de testemunhos na sua vida. E você vai escolher hoje continuar testemunhando ou não. Continuar testemunhando é você acreditar que Deus está contigo. Continuar testemunhando é você ver que você vai atravessar do outro lado e você vai olhar para trás e você vai dizer assim: puxa, eu não sei como eu consegui, mas eu cheguei. Isso vai testemunho. Eu creio que você ainda tem muitos testemunhos para contar. Eu creio que ainda tem coisas gloriosas e grandiosas para acontecer na tua vida. Eu profetizo e declaro. Continue a declarar, continue a testemunhar. Deus está sondando os nossos corações nesses dias. Deus está olhando para dentro de nós nesses dias. Nada acontece sem que Deus não permita. Nada vai acontecer sem que Deus não permita. Eu sou, como diz as Escrituras, eu sou o homem dos montes, mas também sou o homem das cavernas, das tribulações. Eu também sou o homem das alegrias, mas também sou o homem da tristeza. Mas em todas as coisas, Deus é comigo, do levantar do sol até o deitar do sol. E em todas as coisas Ele me ensinou e ensina você nesta noite que em todas as coisas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra. Você tem certeza nessa noite que você não vai esquecer dos seus testemunhos e você vai contar testemunhos a partir dessa noite? Quem sabe essa semana Deus não fecha lá a comporta das coisas ruins. Quem sabe nessa noite, meia-noite, o mesmo anjo que apareceu para Jacó não é o mesmo anjo que vai de Apoque ao Chuí do Brasil, vai dar a volta no mundo com espada desembainhada, e onde houver isso que você sabe que eu não posso falar, ele começar a destruir um por um. Quem sabe? A gente tem que crer nisso. A gente tem que crer nisso. Quem sabe não é esta semana que talvez no momento de crise que Deus vai bater na tua porta e alguém vai te abençoar. Quem sabe? Quem sabe não é essa noite que Jesus vai te levar para encontrar com Ele no céu. Tem alguns aí que falam assim: Maria, Nossa Senhora, mas sempre que Jesus tem poder. Quem sabe? Não é nesta noite que Jesus está voltando para levar a igreja. A hora que você estiver dormindo confortavelmente, você vai escutar o sonido das cornetas. E você vai ver os alaridos dos anjos dizendo: a hora é chegada, Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu tenho que me preocupar muito mais com a minha salvação do que com isso que está nessa terra. Eu tenho que me preocupar muito mais com a minha morte, mesmo como uma doença, mas me preparar com a minha morte, sabendo que eu vou encontrar com Cristo. É essa fé que você tem que ter. Se Jesus está contigo, você vai ter testemunhos para contar. Se Jesus estiver contigo, você vai atravessar do outro lado. Se você estiver com Cristo, suas tempestades vão cessar. Se você estiver com Cristo, grandes coisas o Senhor vai fazer através de você. Se você estiver com Cristo, prepara, você vai morar no céu. Amém? Como é gostoso pregar numa igreja cheia igual está hoje aqui, aleluia. Toma posse do que você tomou agora aí, tá bom? 3 testemunhos, ou melhor dizendo, 3 capítulos. Hebreus 12:1. Nuvens, você tem um punhado rodeando você de testemunhos. Segundo, eleva os olhos aos montes, e você vai perguntar de onde vem o socorro, e você vai escutar dizendo assim: que o socorro vem de mim, porque eu sou o Deus da terra, sou o Deus que posso todas as coisas. E o terceiro do livro de Deuteronômio, que ele falou para mim e para você assim: agora você tem que escolher, você quer vida? Vem para mim. Quer morte? Continua com a sua falta de fé. Quer bênção? Vem para mim. Quer maldição? Continua do jeito que você está levando a tua vida. Entrega o recado dessa noite. Que Deus abençoe sua semana.
Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus venha resplandecer sobre você tudo que há de bom. Esta semana é a semana de milagre. Esta semana é a semana de milagre. Esta semana é a semana de milagre. Esta semana é a semana de milagre, no nome de Jesus. Recebe essa palavra? Amém? Eu não sei quantos estão online aí, mas se você quiser pedir uma oração, coloca o nome da pessoa aí, tá bom? Eu tenho agora, bem de madrugadinha, um encontro com o papai ali, e eu vou falar o nome de cada um dessas que você colocar aí, com o papai, a hora que eu estiver lá de joelho diante dele. Amém? Eu quero passar para você agora uma tarefa. Eu quero passar uma tarefa para você, ver se você vai entender. Antes da meia-noite de hoje, você vai lá na sua Bíblia e você vai escolher um versículo. Vou repetir. Antes da meia-noite de hoje, dia 10, você vai na sua Bíblia, antes da meia-noite, e você vai escolher um versículo, e você vai pegar esse versículo, escrever no papel, você vai pôr na sua geladeira, ou talvez na sua carteira, ou talvez no seu carro, ou talvez na cabeceira da sua cama, ou talvez no espelho do teu banheiro, e você vai viver esta semana todinha com esse versículo, e você vai profetizar que o que está escrito nesse versículo vai acontecer na tua vida. Você entendeu? Vou repetir para nós ir embora. Antes da meia-noite, escolha um versículo, escreva ele no papel e guarda ele no lugar que toda hora você vai lembrar dele, e você vai declarar que aquilo que está no versículo vai ser sobre a tua vida, em nome de Jesus. Queria que você pudesse ficar de pé onde você está, todos aí nas casas, nos apartamentos, nas fazendas. Glória a Deus. Ai, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus de Israel. Antes de nós orarmos, eu quero declarar aqui um capítulo para cada mãe que está ao vivo. Um capítulo do livro de Salmos, Salmo 133. Difícil falar. 133. Eu quero te consagrar, eu quero te oferecer, mamãe, este capítulo para você. Salmo 133 fala a excelência do amor fraternal. Ele diz assim: receba, mamãe. Ó, quão bom e agradável e suave que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce as orlas das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. Amém. É seu esse capítulo. E aqui Deus coloca no meu coração assim: hoje Deus, mamãe, está ordenando a bênção sobre a tua cabeça. Hoje, mamãe, Deus está ordenando vida para você e para seus filhos, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar? No seu lugarzinho aí, põe a mão no seu coração, feche os teus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nessa noite nós oramos, nós intercedemos pela tua misericórdia, nós buscamos o teu amor, nós corremos atrás da tua fidelidade. Então que nessa noite o Senhor nos abençoe. Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor amarre, Deus, amordace e leve, Senhor, amarrado e amordaçado para o inferno todo e qualquer tipo de enfermidade. Deus, que pelo teu sangue, Jesus, que pelo teu amor e pela tua fidelidade, o Senhor venha abençoar, Senhor, dando força ao que estão fracos, dando, Senhor, capacidade, Senhor, ao que estão abatidos.
Dá, Senhor, graça, Senhor, para aqueles que estão vivendo nesses dias debaixo de palavra maldita. Que o Senhor encontre cada casa agora, Senhor, com o que há de melhor nos céus. Que o Senhor traga, Senhor, uma mente renovada, uma mente santificada. Que o Senhor entre no coração, Pai, e arranque de lá todo medo, sentimento de morte, sentimentos, Senhor, ruins que vêm das trevas. Pai, nesta noite, Senhor, o que eu posso dizer é isso. Como, Senhor, nós tivemos na mesma situação que Jacó, Senhor, estava diante dos anjos. Hoje, Senhor, nós não precisamos segurar o anjo, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que esse pedaço do momento que nós estivemos juntos foi um momento glorioso, Pai, que o Senhor abençoou a gente através dos anjos. Que o Senhor te guarde, minha irmã e meu irmão, aonde você está. Que o Senhor guarde a tua casa. Oh glória! Que o Senhor guarde a tua família. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor guarde o seu levantar e o seu deitar. Que o próprio Jesus repreenda e destrua o espírito da tragédia. Em nome de Jesus, o espírito do acidente, o espírito da enfermidade, o espírito da dor, o espírito da morte. E em nome de Jesus, que Deus abra os teus celeiros para a fartura. Que Deus abençoe a sua vida financeira. Que Deus prepare a tua mente para a mente somente as coisas boas a alcançar ela. Que Deus limpe o teu coração e pinte as paredes do teu coração com o sangue de Jesus, que é vermelho carmesim, para que você comece a ter os sentimentos de paz, de amor, de bondade. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo maravilhoso. E que Deus seja a tua entrada, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus ponha em você agora as vestes novas e que te livre de todos os males. Que Deus filtre os teus pulmões, que Deus zele de você, guarde de você e te esconda atrás do Calvário, que é o melhor lugar que existe para ficar. Durma em paz, descansa em paz, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Que todos possam dizer amém. Tiverem 2, 3 aí na sua casa, você pode dar um abraço bem apertado, um beijo na cabeça e fala assim: Jesus te ama e eu também te amo. Deus te abençoe. Até terça-feira no monte, em nome de Jesus. Ore e acredite, você teve testemunho e ainda vai ter muito testemunho para contar. Beijo no coração. Jesus te ama e a Igreja Livres em Cristo também te ama, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.